Olá, estou gravando esse vídeo em forma de resposta às manchetes que eu acabei lendo durante essa manhã e me deixou completamente assustado. Manchetes que dizem que 20% dos jovens norte-americanos não acreditam ou tratam como mito o que aconteceu durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Esses números ainda ficam mais assustadores se você imaginar que 1 a cada 5 jovens não crê, não acredita ou acha que isso é mito, uma mentira. Estão as manchetes aí para vocês conferirem. O que virá a seguir são vídeos expondo a realidade sobre os fatos, comprovando a veracidade daquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em destaque o Holocausto. Uma marca infelizmente indelével na nossa história. E que, se necessário for, vamos revisar quantas vezes necessário seja, para que jamais isso seja repetido. 2025 parece um ano tão delicado, onde é necessário expor novamente a verdade e falar incansavelmente a realidade sobre os fatos históricos, porque algumas pessoas parecem não as conhecer e outras parecem usar da má fé para desmerecer esses fatos. General do Exército Vermelho, Vasily Petrenko. Eu que via pessoas morrendo todos os dias, fiquei chocado com o ódio indescritível dos nazistas contra os presos que se transformaram em esqueletos vivos. Li sobre o tratamento dado pelos nazistas aos judeus em vários folhetos, mas não havia nada sobre o tratamento dado pelos nazistas às mulheres, crianças e homens idosos. Foi em Auschwitz que eu descobri o destino dos judeus. Campo de concentração de Auschwitz, um campo de concentração nazista e campo de extermínio na Polônia ocupada, onde mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas como parte da solução final dos nazistas para a questão judaica. Foi libertado pelo Exército Vermelho soviético durante a ofensiva Vistula-Oder. Nos últimos dias do campo, os oficiais comandantes da SS evacuaram 56 mil prisioneiros, a maioria deles judeus. Deixar Auschwitz, no entanto, não significou o fim da sua aprovação. Em vez disso, a SS ordenara que seus soldados formassem colunas e os levaram a marchar durante o inverno miserável. No início, os presos seguiam a pé, monitorados pelos policiais que atiravam em quem ficava para trás ou tentava ficar para trás. Desnutridos e inadequadamente vestidos, os manifestantes foram sujeitos a massacres aleatórios e, eventualmente, eles foram enviados de volta para a Alemanha em vagões abertos. Até 15 mil dos ex-habitantes do campo morreram na Marcha da Morte. De volta a Auschwitz, onde, segundo algumas estimativas, permaneciam 9 mil prisioneiros, apenas alguns guardas da SS mantiveram a vigilância. A maioria dos prisioneiros estavam doentes demais para se mover, não havia comida, nem água, nem cuidados médicos, diz Lukert. Todo o pessoal foi embora, foram deixados para trás para morrer. O último ato da SS foi atear fogo em enormes pilhas de documentos do campo, num último esforço para esconder as provas. Eles compreenderam a enormidade dos crimes que cometeram, diz Lukert. E em algum ponto ao longe notamos as silhuetas de homens vestidos de branco que caminhavam em direção ao acampamento. Não tínhamos certeza quem eram esses homens e até temíamos que fossem os alemães que quisessem nos eliminar imediatamente. Houve gritos. Os soldados soviéticos disseram-nos para não termos medo, porque os alemães tinham desaparecido. Recordou uma ex-prisioneira polaca, Wanda Draminska. Entre 1940 e 1945, cerca de 1,3 milhões de pessoas foram deportadas para Auschwitz pela Alemanha nazista. 1,1 milhão foram assassinados. Em agosto de 1944, havia mais de 135 mil prisioneiros em todo o complexo. Em janeiro de 1945, depois que o Exército Vermelho se aproximou do campo, quase 60 mil prisioneiros foram forçados a partir em uma marcha da morte em direção ao oeste. Os presos foram levados principalmente para Loslau, mas também para Gleist, onde foram forçados a embarcar em trens do Holocausto e transportados para os campos de concentração na Alemanha. No entanto, a libertação do campo não era um objetivo específico do Exército Vermelho e aconteceu como consequência do avanço para o oeste através da Polônia. O Exército Vermelho já havia libertado campos de concentração na área do Báltico no início de meados de 1944 e outros campos de concentração até a rendição da Alemanha ao fim da Segunda Guerra Mundial na Europa em maio de 1945.
Um silêncio surreal caiu sobre Auschwitz no fim de janeiro, um período cheio do Exército Vermelho da divisão de Hitler chegaram a Auschwitz em 27 de janeiro de 1945 às 15 horas. 231 soldados do Exército Vermelho morreram em combates Birkenau e Auschwitz. Cerca de 7 mil prisioneiros foram deixados para trás, a maioria dos quais gravemente doentes devido aos efeitos da sua prisão. A maioria dos que ficaram para trás eram adultos de meia idade ou crianças com menos de 15 anos. Os soldados do Exército Vermelho também encontraram 600 cadáveres, 370 mil ternos masculinos, 137 mil peças de vestuário feminino e 7 toneladas de cabelo humano. No campo de Monowitz havia cerca de 800 sobreviventes e o campo também foi liberto 7 de janeiro pelo 60º Exército Soviético, parte da primeira frente ucraniana. Os soldados russos que estavam endurecidos pela batalha e acostumados a ver a morte em batalha ficaram chocados com o tratamento dispensado pelos nazistas aos prisioneiros em Auschwitz. O general do Exército Vermelho Vasily Petrenko, comandante do 107º Divisão de Infantaria, comentou: "Eu que via pessoas morrendo todos os dias fiquei chocado com o ódio indescritível dos nazistas contra os presos que se transformaram em esqueletos vivos. Li sobre o tratamento dado pelos nazistas aos judeus em vários folhetos, mas não havia nada sobre o tratamento dado pelos nazistas às mulheres, crianças e homens idosos. Foi em Auschwitz que descobri o destino dos judeus. Em alguns artigos em jornais soviéticos como Pravda, seguindo a propaganda soviética, os escritores não mencionaram os judeus nos artigos sobre a libertação. Durante aquele momento, em Auschwitz, a maioria dos detentos era composta por judeus, mas também havia poloneses, bielorrussos e russos. Os poloneses, que eram originários de cidades próximas e ainda tinham forças para caminhar, retornaram às suas casas. Alguns fugiram devido ao temor do retorno dos alemães. Os habitantes de Auschwitz e das áreas vizinhas atravessaram as barreiras do campo para testemunhar pessoalmente o que ocorria lá dentro e prestar ajuda aos prisioneiros. Eles se dedicaram especialmente às crianças judias polonesas e bielorrussas, das quais mais de 500 estavam em Auschwitz, incluindo cerca de 60 que nasceram no campo. Algumas dessas crianças foram adotadas por essas pessoas, enquanto outras conseguiram se reunir com suas famílias originais. 2 hospitais de campanha soviéticos chegaram a Auschwitz e, com o auxílio da Cruz Vermelha polonesa, prestaram cuidados a cerca de 4.500 ex-prisioneiros doentes provenientes de mais de 20 países. Essas pessoas sofriam de tuberculose, diarreia causada pela fome e outras enfermidades, enfrentando uma extrema carência de comida. Os adultos pesavam em média de 30 a 35 quilos, relata Andrzej Steliewski. Ainda em maio de 1945, uma ex-detenta nascida em 1914 com 1,60 m de altura pesava 25 quilos e outra com 1,55 m de altura pesava 23 quilos. Pode parecer lamentável dizer, mas não é tão impactante para um soldado durante uma ofensiva se deparar com corpos de mortos, afinal ele já viu muitos deles. No entanto, aqui foi diferente, essas pessoas não morreram no calor da batalha, isso ficou claro. Uma pilha de corpos esqueléticos encostados na parede do alojamento, a neve já os cobria. E mais adiante um grupo dos que foram fuzilados, homens, mulheres, recordou o tenente soviético Yuri Ilinsky. Crianças atrás de cercas, essa visão teve um impacto profundo em mim e nos meus soldados. Uma multidão de crianças, desde pequeninos, de 2 ou 3 anos até adolescentes magros e esfarrapados, doentes e famintos. Compartilhamos tudo o que tínhamos em nossas mochilas com eles. As crianças apresentavam uma imagem chocante, corpos prematuramente debilitados e envelhecidos com olhos fundos. Mesmo assim, essas crianças gritavam e brincavam, relembrou o médico polonês Tadeusz Chojnicki. Os trabalhadores da Cruz Vermelha Polaca, médicos, enfermeiros e paramédicos voluntários, apenas alguns meses ainda tinham participado da revolta de Varsóvia, também ajudaram na recuperação. Ao começar a trabalhar, eles viram partes de corpos espalhados em torno de poços de cremação. Excrementos humanos e cinzas estavam por toda parte. Os sobreviventes sofriam de desnutrição, escarra, ulcerações pelo frio, gangrena, tifo, tuberculose, entre outras doenças. E embora a SS tivesse tentado destruir todas as provas de assassinato em massa, tinham deixado enormes armazéns cheios de sapatos, pratos, malas e cabelos humanos. Foi um caos, diz Jonathan Hilner, historiador do Holocausto da Universidade de Vermont.
Uma vez estabelecidos, o pessoal da Cruz Vermelha e os voluntários locais responderam melhor, diagnosticaram pacientes, forneceram-lhes documentos de identificação e roupas e enviaram mais de 7.000 cartas para ajudar os pacientes a localizar suas famílias e amigos em todo o mundo. Alguns dos doentes não perceberam que agora eram pessoas livres, recordou Tadeusz Kuczynski. A partir de 28 de janeiro, cineastas soviéticos e poloneses registraram em filmes os crimes alemães no campo após a sua libertação. É inexprimível com palavras humanas o encontro entre prisioneiros salvos da morte certa e seus libertadores, relembrou Regina Greenberg, uma judia francesa que participou do movimento de resistência na França ocupada. Oficiais e soldados soviéticos em farrapos exaustos, enfrentando um frio glacial, porém triunfantes, choravam como crianças ao se depararem com pilhas de corpos em frente dos alojamentos e pessoas agonizando, transformadas em esqueletos e empilhadas em beliches. As prisioneiras gritavam, soluçaram e tocaram com carinho as vestimentas de seus libertadores, constatando que essas pessoas eram reais e beijaram suas mãos. Para encerrar o vídeo, trago esse livro, Kaddish, A História do Holocausto, escrito por Elie Wiesel, professor de ciências humanas, filósofo, nascido na Hungria, vivenciou de perto os horrores da Segunda Guerra Mundial e principalmente os fatos terríveis do Holocausto. Logo no prefácio, ele deixa uma frase marcante. Faço uso das palavras dele para deixar uma reflexão a vocês. O Holocausto foi o altar de fogo em que o meu povo e toda a humanidade estava condenada a ser sacrificada. Reflitam. Um abraço e até breve.